Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma aula de geografia. Agora falar um pouco sobre migrações, né? Então, as migrações é um dos temas mais importantes da geografia, é essencial e é uma condição humana, né? O homem, desde o período do seu surgimento na África, ele tem uma condição de migração, independente do motivo. Então, se tem uma coisa que é natural das pessoas, do ser humano, é o processo de migração, né? Então, são questões importantíssimas para a gente estar relacionando. Bom, primeiramente, quando nós começamos a falar de migração, a gente pode fazer algumas classificações, partindo do período atual que nós vivemos, né, século XXI, né, capitalismo avançado, né, etc. Então, as migrações elas podem ser espontâneas, sem a atuação de algum órgão que regula que as pessoas migrem, né? Então, um nome é bem direto, né? Então, as pessoas elas migrem. Claro que essa espontaneidade pode ter algum agravante, né? Por exemplo, alguma situação financeira que faça as pessoas migrarem, mas que não tem algum órgão, algum poder que está mandando nessas pessoas, está migrando, que elas mudem, né? Então, em contraposição às migrações forçadas, né, onde há coação para que as pessoas migrem. Costumeiramente, esse tipo de migração viola os direitos humanos, né? Então, se a gente for pensar nesse longo legado da escravidão, né, de quase 4 séculos, né, entre a África e os países da América, inclusive o Brasil, se é uma empresa formada em empresas de escravidão que faziam a migração forçada, não só da escravidão negra, mas no século XX, no século XIX, perdão, a gente tem migração também de chineses forçada por empresas para a Califórnia, a gente tem alguns indícios, né? Então, esse movimento forçado é um exemplo, né, de vários outros na história. E também a deportação de minorias étnicas, né? Então, alguns casos, no meados dos anos 2000, aonde alguns imigrantes de algumas minorias, né, principalmente de ciganos, eles foram forçados a migrar pelo governo francês, né, para, se não me engano, o governo Hollande, foi o governo Sarkozy, para a Polônia, né, para outras regiões, sem essa população querer migrar, né? Então, é uma forma de migração forçada da deportação, que pode ser em poucas pessoas ou em massa, né, como foi nesse caso. E alguns tem o caso dos refugiados, né, que é o caso específico dos migrantes com problemas econômicos, com problemas financeiros, mas sobretudo pessoas que estão saindo dos seus países por condição de perseguição religiosa, perseguição política, guerra civil, né, que é uma migração em massa, né, que pode envolver. Então, uma definição clara são pessoas que se deslocam devido ao temor do seu bem-estar. Podemos incluir casos como perseguição religiosa, questões raciais, nacionalidade, gênero, associação de determinado grupo social, opinião política, etc. Então, um caso grave de migração, aonde geralmente é uma grande dispersão de pessoas, né? Um exemplo interessante para a gente pensar é o caso dos refugiados na Síria, né, Guerra Civil na Síria de 2011, 2015, né, tem alguns resquícios até nos dias de hoje, lembrando que estamos falando em 2020, tá? Aonde você tem uma grande movimentação de sírios, né, dispersão tanto para o Oriente Médio quanto para a Europa. Só um adendo importante que muito pouca gente sabe, mas os dados aqui eles mostram muito bem, através de uma reportagem da BBC na época de 2015, 2016, aonde a maior quantidade de sírios vão para a Turquia, para o Líbano, para a Jordânia, né? E a gente tem uma quantidade menor de sírios indo para a Europa, principalmente para a Alemanha, né? Que tem aí abrigado mais refugiados, e a Suécia nesse período, né? Outros países numa condição muito, muito menor, né? Então, um exemplo também é do caso da Venezuela, né? Uma grande quantidade de venezuelanos indo principalmente para países que falam espanhol, né? Ou para outros países, como Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil, né? A maior quantidade de longe que a gente tem na Colômbia, né? 600 mil venezuelanos, por dois motivos básicos: a língua, um fator importante, e a questão da proximidade, né? Outros migrantes vão para o Brasil, mas também com a rota de ou para ir para a Argentina, ou para ir para o Chile,
Então, acaba sendo, às vezes, o Brasil, uma condição muito menor, de 20 a 30 mil pessoas, em meados desses anos, né, de 2017, 2018 e 2016 também. Só que muitas vezes é só para passagem, né? A pessoa está indo para outras direções. Bom, o que a gente pode definir com a migração do mundo atual, né? O que o mundo atual mostra para a gente em termos de migração? Ó, a América do Norte e a Europa são as regiões do mundo, né? Canadá, Estados Unidos e Europa, a maior atração de imigrantes, né? O motivo básico são ser regiões desenvolvidas, né? Economias modernas, e acabam atraindo muita gente. E nesse aspecto, né, a gente pode traçar dois tipos de migração, né, no geral, claro, né, tem motivos muito específicos, muito variados, dependendo do caso. Migração de pessoas pobres, né, muitas vezes ocorre de maneira irregular, né, é importante falar irregular pensando a questão legislativa, mas não ilegal, né, porque a gente não pode partir do princípio que é errado uma pessoa migrar, né, ou um crime, né. É incomum esses indivíduos acabarem se submetendo a regime de trabalho, é comum esses indivíduos acabarem se submetendo a regimes de trabalho exaustivos ou insalubres. Isso é comum mesmo, né? Então, muitas vezes, vamos pensar, por exemplo, no caso dos migrantes mexicanos nos Estados Unidos, né? Muitas vezes, numa situação irregular, esses imigrantes são submetidos, né, a ameaças, né, a condições de trabalho muito ruins, né, caso eles queiram reclamar, né, buscar seus direitos legais, geralmente seus patrões ameaçam, né, buscar a deportação desses migrantes, então ele acaba sendo aliciado para mão de obra barata, né. Outros migrantes com uma condição já mais regularizada, acabam muitos deles trabalhando em serviços básicos que os cidadãos desses países não querem fazer, assim, encanador, faxineiro, empregada doméstica, cuidadora, né? Entre outras funções que, que é muito incomum as pessoas do país quererem fazer, né? Competir com as pessoas. Então, muitas vezes esses movimentos de xenofobia que são comuns na Europa hoje, nos Estados Unidos, advogando que a migração traz desemprego, isso é uma inverdade, porque muitas vezes esses migrantes não vão competir com as pessoas, né? Alguns, claro, com nível técnico um pouco melhor, né, muito mais capacitado, mas é uma grande minoria, né? Então, essa é uma questão bastante falaciosa. É uma questão econômica muito significativa, é que muitas pessoas que estão em um país estrangeiro, como Estados Unidos, Canadá e os países europeus, não raro mandam dinheiro para suas famílias. E isso é muito importante e complementa a renda e pode influenciar na circulação econômica desse país que está recebendo esse dinheiro. Então, isso não é nada insignificante, muito pelo contrário. Então, países como a Guatemala, Nicarágua, na América Central, na América Latina, recebem muitos dividendos de parentes que estão nos Estados Unidos, né? Porto Rico, El Salvador, né? O próprio Brasil, em algumas regiões, né? E em alguns casos na Ásia mesmo, né? Então, ou em países, por exemplo, isolados, Ucrânia, Uzbequistão, que muitas pessoas vão migrando para a Rússia para trabalhar, essas pessoas que recebem dinheiro mandam para o país de origem, né? E auxilia muito nas regiões que recebem esse dividendo. Então, essa questão da circulação não é apenas de pessoas, mas econômica também, que é muito significativa. Bom, a gente tem a migração também da mão de obra qualificada, né, que é conhecido também como fuga de cérebros, né, pessoas, indivíduos que saem do país para estudar, muitos com 6 meses, um ano, né, ou tentar arranjar um emprego melhor, e muitas pessoas acabam não voltando para o país de origem, né. Então, tem até um caso bastante interessante, né, pensando principalmente o Brasil, com essa questão de fugas de cérebros, né. Então, sente uma situação econômica que o Brasil sofre desde 2016, 2017, enquanto a economia tem tido muitos problemas, pessoas com alto nível de capacidade técnica, né, médicos, engenheiros, entre outras áreas, estão preferindo sair do Brasil por conta da falta de emprego, né? Muitas empresas, por exemplo, na área da construção civil,
tiveram que desempregar muita gente por vários problemas político-econômicos que o Brasil teve, né? Está passando ainda, e muitas pessoas estão optando de ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, e muitos, inclusive, para a Ásia, né? E isso é um problema, porque gera uma tecnologia nesses países que estão recebendo esses cientistas, geram patentes novas para esses países e em detrimento de patentes que poderiam ser geradas aqui no Brasil. Então, não basta investir em educação, em tecnologia e universidades. É importante também os países, como o Brasil, pensar e estimular também a economia, gerar empresas, mercado de trabalho para essas pessoas poderem atuar, né? Porque senão a gente vai ter pessoas muito bem formadas, arquitetos, engenheiros, médicos, entre outros, dirigindo Uber, por exemplo, né? Nada contra quem faz essa atividade, uma atividade legítima, né? Mas a gente sabe que acaba tendo uma situação de subemprego, pessoas muito mal remuneradas, trabalhando exaustivamente, né? E situações piores, né? Por exemplo, como redes de aplicativos de entrega de comida, como, por exemplo, o iFood, que é o maior deles, né? Então, as situações de funcionários que minimamente recebem salário, né? Então, é uma condição bastante problemática, né? Que o país acaba sofrendo. Então, é esse mapa que a gente tem no mundo das grandes migrações em nível mundial, né? Então, a gente tem essas partes roxas, que são áreas de expulsão de pessoas, que repelem por algum motivo, seja motivo é, mais autônomo ou menos autônomo, né? Ou de crises, questões sociais. É claro que a gente tem que fazer um adendo que a China está mudando, a China está repelindo, começando a atrair um pouco mais por conta da condição econômica do país, né? Muitos chineses, inclusive, que saíram do país há alguns anos para trabalhar em empresas no Vale do Silício, estão voltando para a China por conta de oportunidades no país. Então, a gente tem uma questão do retorno, inclusive. Mas, tirando a China, a gente pode ver na América Latina, como um todo, uma área que acaba repelindo essas pessoas, e as áreas verdes elas vão atraindo as pessoas, né? Então, algumas questões bastante importantes, né? Austrália, a América do Norte, né? Europa. E aqui os movimentos, né? Quantidade, né? Então, claro, quanto mais a linha mais grossa, a gente tem a quantidade de pessoas que migram. É claro que entre países desenvolvidos o fluxo é muito grande. Estamos falando em migração, mas se fosse em viagens aéreas, por exemplo, o fluxo da América do Norte para a Europa é enorme, gigantesco. A gente por conta da atração de turística, né? Mas é claro que o turismo é uma coisa um pouco diferente da migração. A migração ela pressupõe uma mudança de residência, mesmo que temporária. É uma coisa que a gente tem que fazer uma menção honrosa, né? Um adendo que também é bastante importante. Bom, falar um pouquinho agora sobre as migrações no Brasil, né? Que o Brasil também, assim, como os Estados Unidos, são os países aí que mais receberam imigrantes no mundo na sua história. Pensando, é claro, desde o século XVI, com a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, até em períodos mais atuais, né? Então, na imigração do Brasil, podemos perceber que há um grande fluxo de imigrantes, foram entendidos a partir do século XIX, né? Então, é claro que antes disso, tinha uma migração portuguesa constante, raramente outros países migravam, né? Mas a migração portuguesa tinha uma mais significativa. Depois disso, a gente vai ter migração de outros países de Brasil independente, a gente tem italianos, japoneses, né, húngaros, eslavos no geral, né, pessoas que vêm do Oriente Médio e também asiáticos, né. Bom, os grandes motivos, esses grandes fluxos migratórios, primeiro a situação que a Europa sofria no começo do final do século XIX e no século XX, pobreza, miséria e as guerras. Primeira e Segunda Guerra, né, como a gente sabe, conflitos, guerras civis, guerras entre países fazem repelir, as pessoas vão para outros lugares tentando buscar uma vida melhor, né? A expansão do café, desde o final do século XIX, né, que tem uma força muito grande aqui em São Paulo, vai fazer que o Estado de São Paulo, ele próprio, vai buscar imigrantes na Itália e outras regiões.
Então, o próprio Estado paulista, né? Claro que o Brasil vai tentar estimular, mas o Estado paulista ele vai estimular muito a imigração para o Estado, né? A expansão industrial, que é um fator importante também, né? Mandar pegar a mão de obra qualificada na Europa, principalmente italianos novamente, né? Que vão aí ser os operários das grandes cidades brasileiras, inclusive São Paulo. E um pequeno adendo que é importante fazer, além da própria estabilidade na Europa, é a questão do final da escravidão e da ideia do embranquecimento racial, né? A gente não pode pensar que tem uma elite também que tinha um grande preconceito contra o seu povo e tinha uma ideologia muito forte, que a gente pode falar claramente, uma pseudociência hoje em dia, que um país desenvolvido ele tinha uma tendência à população mais branca. Então, o embranquecimento seria um fator para o Brasil ser um país desenvolvido. Então, isso era muito comum nas elites, nas teorias raciais, tinha um peso enorme. Bom, quando a gente fala de imigrações atuais, pessoas que vêm para o Brasil, principalmente destaque de 3 países, bolivianos, venezuelanos e haitianos, uma grande quantidade também, uma menção dos senegaleses, angolanos, né, moçambicanos, principalmente com a relação do Brasil mais forte com a África, principalmente nos governos Lula e Dilma, estimulou, né, essa relação e que muito mais africanos viessem para o Brasil, principalmente de língua portuguesa, né? E um fluxo um pouco melhor estadunidenses, né? Isso pensando aí principalmente os anos 2000, tá? A gente tem essa condição, essa situação. No caso dos haitianos, os venezuelanos já foi explicado. No caso dos haitianos, é uma questão que o Brasil, em meados de 2001, 2002, fez uma intervenção junto com a ONU no Haiti para estabilizar. Essa intervenção que o Brasil comandou é muito discutível, né? Há inúmeras críticas muito plausíveis, inclusive, a essa intervenção, né? E os objetivos não foram alcançados, né? Então, isso na prática. E isso acabou estimulando que muitos haitianos acabassem vindo para o Brasil, né? Até muitos deles refugiados por conta desses conflitos que o país sofria e sofre. No caso dos bolivianos, é a condição da pobreza do país, né? A Bolívia é um dos países que nos últimos anos, apesar da sua miséria e pobreza, alcançou altos índices de desenvolvimento, né? Que nenhum país na América do Sul alcançou, inclusive o Brasil. Mas mesmo assim, né, a questão social é muito mais profunda, então as dificuldades para superar isso são enormes, né? E os venezuelanos nós falamos agora há pouco, né? A questão dos conflitos que a Venezuela tem sofrido, principalmente a crise econômica, a crise do petróleo, né? A estabilidade política, a polarização do país. Então, isso faz com que muitos venezuelanos saiam do Brasil, também influência estrangeira sobre o país, que tensiona ainda mais, principalmente os Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Tendo interesses, cada um deles, em relação ao país que hoje tem maiores reservas de petróleo no mundo, ultrapassando a Arábia Saudita. Bom, em relação ao destino desses imigrantes atualmente, né, ela é muito diversa. O jornal Nexo, né, um jornal bem interessante, ele fez um gráfico, né, mostrando o destino desses imigrantes. Então a gente vê que os bolivianos, haitianos, estadunidenses vão uma grande quantidade para o sudeste, né? Então deixa de ser São Paulo, um grande polo atrativo de imigrantes por conta do emprego, né? E turismo também, né? O São Paulo é um país que atrai muito mais turistas, inclusive, que o Rio de Janeiro. O turismo no Rio de Janeiro é um turismo mais para viagens, para lazer, e o turismo paulista é um turismo que vem para negócios, muitas vezes, em grande parte, né? E é um turismo que, muitas vezes, ele é muito mais significativo para o país ou para a cidade, no caso, que recebe essas pessoas, porque as pessoas vêm com uma propensão de gastar mais, por conta até que uma grande empresa está bancando, uma empresa de uma viagem de última hora, muitas vezes faz com que as pessoas não tenham muito pudor de gastar, né? E o nível também social, isso conta muito. Então, o Sudeste e o Sul, de longe, são as regiões que mais recebem aí imigrantes. O Sudeste, quase 4 vezes mais do Sul, né? E aí uma posição aí bem privilegiada
para receber esses imigrantes, né, bolivianos, haitianos, estadunidenses, argentinos, entre outros. E aí, por outro lado, falar um pouquinho sobre a migração de brasileiros. Então, tem algumas regiões aí que os brasileiros têm tido como destino. Estados Unidos, né? Estados Unidos chama muita atenção de todos os latino-americanos, não só de pobres, mas de uma classe média, que tem um padrão de vida ainda muito melhor do que o Brasil. Alguns eles submetem até serviços e funções que muitos não fariam aqui, inclusive, né? Tem alguns casos em relação a isso, pessoas pobres também, né? Tentando conseguir um visto, melhorar a qualidade de vida, que vivem principalmente no sul, na Flórida, né? Flórida até com umas cidades, Flórida, Nova York, Califórnia, né? Uma comunidade brasileira muito forte, né? O Japão também tem um grande fluxo migratório, principalmente descendentes de japoneses, que vieram no começo do século passado aqui no Brasil, e alguns deles têm ligação ainda, né, com instituições do Japão, né, principalmente para trabalho. Né, alguns ficam um tempo, outros voltam, outros acabam morando definitivamente. Tem uma condição que a gente chama de decassegues, né, que são japoneses brasileiros que vão trabalhar no Japão, às vezes condições muito ruins, condições que japoneses lá não fariam, né? Serviço de mão de obra barata, muitas vezes, né? E, inclusive, muitos deles sofrem preconceito, né? Porque, segundo os japoneses que vivem lá, eles não são considerados japoneses de fato, principalmente alguns que não falam a língua fluentemente, né? Não sabem a escrita do japonês, né? Sofrem muito preconceito, né? Em outros casos, nem tanto, né? Então, depende muito da região, da condição da pessoa e etc. Mas, em grande quantidade, pessoas pobres, de classe média, que vão aí para o Japão. Portugal, né, um motivo óbvio para ter essa sua Europa, por conta que é uma língua brasileira, em português também, né? É um país que tem a mesma língua que a nossa, então é uma região de fluxo muito forte, né? Uma comunidade brasileira muito grande em Portugal, né? Que acaba sendo cabeça de ponte para atingir o resto da Europa, né? Então, às vezes, não é a residência fixa, ela acaba sendo uma ponte apenas, né? Mas tem muitos brasileiros que vivem, né, há muitos anos em Portugal, né? E muitos outros não voltaram e nem voltarão, né? Então, a crise, novamente, de 2016, fez com que uma parte da classe média, principalmente, fosse viver em Portugal. Bom, próximo, Paraguai, né? O Paraguai é um país que tem muitos brasileiros, principalmente de fazendeiros, proprietários que estão comprando terras no Paraguai por um valor muito baixo, chamado de brasiguaios, né? Que é outro tipo de movimento bastante forte, né? E muitos paraguaios têm denunciado isso, né? Como muitos brasileiros estão dominando terras no nosso país, no país vizinho do nosso, tá? Bom, agora mudando um pouco de assunto e voltando um pouquinho, pegando a linha do tempo, falar um pouquinho sobre migrações internas do nosso país, né? A gente pode pegar grandes fluxos de migrações internas a partir dos anos 40 e os anos 50. Antes disso não tinha migrações? Tinha, mas eram muito esporádicas. A gente tem que atentar para a condição espacial do país, as estradas muito ruins, estradas de terra. Se até hoje, em 2020, nós temos condições precárias das estradas, quem dirá, né, quando nós estamos falando aí de antes desse período, né, 1920, 1930, né? Então, com o processo de pavimentação, maior integração territorial do Brasil, importante, aula sobre meio de transportes, essencial para discutir sobre esse assunto, aula sobre indústria também brasileira, urbanização, muito importante, que esse processo, né, de grandes fluxos foi se modificando, né? Então, principalmente, tem três fluxos importantíssimos que a gente não pode esquecer. Primeiro, o maior deles, do Nordeste para o Sudeste, que é um fluxo importante que coincide com a metropolização do São Paulo, a chegada da indústria, né? Esse ciclo de imigrantes europeus vai diminuindo e que vai ocupando lugar os nordestinos, os nordestinos também participação importantíssima para a estruturação, para servir de mão de obra
operária, né, em construção civil de São Paulo, né? Então ele vai sendo também formado não só por imigrantes europeus e também população negra que já estava aqui, né, mas também por imigrantes nordestinos, né, da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará e por aí vai, né? E também um pouco do norte, mas muito mais do nordeste. Migração também Nordeste e Goiás, que uma parte dos imigrantes vão também auxiliar a construção de Brasília, né? E muitos deles vão viver nas áreas periféricas da cidade piloto, formando aí os distritos de Ceilândia, que é uma das maiores favelas do Brasil, inclusive, que não teve um planejamento para a população trabalhadora, né? Se planejou através de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, a cidade, os departamentos, a moradia da classe média alta, da burocracia, que iria trabalhar em Brasília, só que não se pensou na população pobre, né, que iria morar lá. Nordeste para Goiás, né, nós acabamos de falar, e o sul para o norte, que também é outro fluxo migratório muito importante, principalmente de fazendeiros, de soja, pecuaristas, que vão ter um incentivo do governo, principalmente no governo militar, né? Isso não começa um pouquinho antes, mas o governo militar isso estoura, porque é uma tentativa do governo militar de fazer uma modernização conservadora. Então tem uma situação do Amazonas Centro-Oeste muito pouco ocupado. Para não perder esse território, uma lógica militarista, geopolítica, então deveria ocupar essas regiões com uma população que já estava em outros lugares, como, por exemplo, no sul do Brasil, no sudeste. E, inclusive, né, vão ser grandes fazendeiros que vão ganhar grandes lotes de terra, né? Vai ser oferecido também lotes de terra para nordestinos, por isso que a gente vê fluxos migratórios de nordestinos para o Nordeste, para o Norte, desculpa, para o Centro-Oeste. Até o governo da ditadura militar vai fazer uma alusão muito à questão israelense, né? O povo sem terra e uma terra sem povo, para acabar com a questão agrícola e as tensões sociais no campo. Assistam a aula sobre agricultura no Brasil, muito importante, tensões agrárias, essencial. Só que, no caso, essas pessoas foram para o norte e ficaram em situações péssimas, né? Conflitos violentos com grandes fazendeiros de morte, assassinato, né? Há quem chame essa região como o faroeste brasileiro até hoje, por conta da condição violenta que a população pobre e lideranças populares elas conhecem muito bem, infelizmente, né? Então, a gente tem esses fluxos que vão dos anos 50 dos anos 80, né? Só para fechar, Nordeste para o Sudeste, né? Um pouquinho para o Sul. A gente tem um fluxo também para Goiás, anos 60, né? Os anos 50, que são de Brasília. E também uma faixa do Sul para o Norte do país. Bom, o que a gente pode falar de migrações internas mais recentes? Essas foram as históricas. O que tem de mais recente hoje no território brasileiro? Dos anos 90 para os anos 10, digamos assim, do século 21, a gente tem uma diminuição brutal das migrações interregionais, né? Então, a gente tem uma migração maior, uma migração intrarregional, né? Os interregionais vão continuar, intrarregional, ela vai ser muito importante de um estado para outro, né? Que está interregional, mas está um errinho aqui, tá? É intrarregional. Mesmo nas regiões, tem a migração da metrópole para a cidade média, até pela condição da metrópole estar tão inchada, violenta, o custo de vida alto, especulação imobiliária, desemprego em algumas regiões, as pessoas estão indo para o interior, até porque, pensando São Paulo, Minas Gerais e outros estados, as cidades médias têm atraído muito emprego, porque muitas pessoas estão priorizando para as cidades médias, conseguem pagar um pouco menos salário, a circulação é muito mais facilitada, né? E você tem um imposto muito mais baixo. Então, você tem uma condição muito grande aqui em São Paulo, por exemplo, né? Sorocaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, né? Cidades que tinham uma condição ou de médias ou
um pouco maiores que isso, têm crescido por conta desses fatores, né? Então, aquela tendência que se fala de São Paulo está se desindustrializando. Mas muito cuidado com isso, né? Que uma tendência não quer dizer que vai ter uma destruição total, porque algumas indústrias elas preferem ficar aqui por conta do teu mercado consumidor com maior poder aquisitivo. Então, o custo-benefício vai variar de empresa para empresa. Muitas estão indo, mas muitas preferem ficar. E outras estão chegando ainda, né? A gente não pode falar que esse processo ele é total, ele é irreversível. A gente tem que ter cuidado. A gente pode falar como uma tendência, que é diferente. E outra coisa interessante é a migração de retorno, principalmente em meados de 2007, 2008, enquanto a gente viu taxas de crescimento do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, tiveram taxas de crescimento muito significativas, Ceará também, né? Acima de muitos estados do Brasil, inclusive São Paulo, de crescimento econômico, principalmente algumas indústrias que foram para lá, de tecidos, né, de calçados, de cintos, de alimentos. Algumas saíram do sul, saíram do sudeste para ir para lá, né, e atraiu muito mais empregos de desenvolvimento econômico e etc. Né? Então, essa condição que a gente vê um pouco mais bagunçadinha aí nos últimos anos. É claro, acabou as migrações interregionais? Não, né? Mas agora a gente tem um padrão muito diferenciado quando a gente parte dos anos 10, né? Bom, umas notícias do G1, né? Nordeste região com maior retorno de migrantes, né? Então, notícia aqui do jornal G1, do site G1, né, em 2011. Né? É claro que a gente tem que ponderar agora que 2020 vai ter outros padrões, mas não vem um caso, é uma coisa muito recente, é uma coisa a ser estudada ainda. Bom, gente, então essa era a aula que eu gostaria de comentar com vocês sobre esses movimentos migratórios, né? Eu espero que tenha sido útil. Qualquer pergunta, informações, deixem aí nos comentários. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom, tenham uma boa vida. Até mais.